Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula sobre Fundamentos da Eletricidade. E hoje iremos estudar sobre os instrumentos de medição. Iremos falar sobre o capacímetro, multímetro, o galvanômetro, dentre outros mais. Quando falamos de instrumentos elétricos, pensamos só no alicate amperímetro ou no multímetro, mas não, existem outros mais que a gente vai ver hoje nessa aula. O primeiro deles é o multímetro digital, que é um equipamento eletrônico que serve para medir grandezas elétricas, dentre elas tensão contínua, tensão alternada, resistência elétrica e corrente contínua. A maioria dos eletricistas hoje tem um desse aí. Só que tem também o multímetro analógico, ele também é muito utilizado por eletrônicos. Ele não varia, não queima fácil e também ele tem alguns instrumentos que só dá para ser medido com ele. As partes do multímetro, pessoal, posso citar para vocês aqui o display, o botão de seleção, os bornes e as pontas de prova. Então está descrito aí no slide aí, cada um diferenciado. E sobre o alicate amperímetro, a gente utiliza muito ele hoje para medir a corrente sem tocar no fio. Hoje a pinça dele pode fazer essa medição sem ter contato direto com o circuito. A gente utiliza muito o alicate amperímetro. A unidade de medida do alicate amperímetro é 1 ampere. E o termômetro a gente utiliza pouco. É utilizado mais por engenheiros. Ele faz medição de resistência no solo. Então é uma parte bem específica lá para o pessoal de SPDA. Então poucas vezes a gente usa o termômetro, mas é um instrumento de medição elétrica. Ele também dá a grandeza dele dá em ohm. E o alicate termômetro dificilmente você vai ver, poucas pessoas utilizam ele, porque ele é muito utilizado para medir a resistência em circuitos de terra. Possui uma garra muito diferenciada também, essa garra mais avantajada aí. Na tela dá para se ver o alicate termômetro. E sobre o voltímetro, a gente utiliza ele em quadros, em painéis elétricos para medir tensão. A unidade de medida dele é o volt. E hoje a nossa tensão aqui de alimentação é 220. Do sul, acho que é 110. Tem como você ter o voltímetro que mede corrente alternada e que mede corrente contínua. E o amperímetro também fica, basicamente, na maioria das vezes, do lado do voltímetro. Um monitora a corrente, outro monitora a tensão, e o amperímetro monitora a corrente elétrica. E o ohmímetro também vai ser difícil de você ver ele, porque não é muito utilizado, não. Mas existe também, dá para se comprar ele aí pela internet, pelas várias lojas. Também é um instrumento utilizado para medir a resistência elétrica. O galvanômetro também não é muito utilizado hoje, mas também ele mede a baixa intensidade da corrente elétrica. Tem circuitos que só dá para ser medido com galvanômetro. E o watímetro é a junção do voltímetro com o amperímetro. Então, basicamente, eu tenho um watímetro, eu tenho dentro dele um voltímetro e um amperímetro. E o frequencímetro também ele é mais utilizado pelo pessoal da eletrônica também. Ele mede variação do fluxo de elétrons, mede aí a medida dele em hertz. E o capacímetro a gente utiliza muito. O capacímetro, para quem é da área de refrigeração, utiliza demais ele. Ele faz a medição lá da capacitância, que é dada em Faraday. E o indutímetro pouco se vê também. É mais utilizado pelo pessoal da eletrônica, mas também se pode se obter também o multímetro, o indutímetro. A medida dele é o Henry, ele serve para medir indutores em circuitos específicos. E o osciloscópio, eu acho que é um instrumento mais caro que a gente viu até agora, que é um aparelho eletrônico que permite visualizar e analisar uma diferença de potencial bidimensional. Então ele é bem complicado, mas nada que a gente não possa manipular, o osciloscópio. E aí tem alguns modelos de osciloscópio, várias marcas, vários modelos. A ponta de prova do osciloscópio é diferenciada, é uma ponta específica lá. Ele mede corrente contínua, corrente alternada, tensão contínua, tensão alternada, frequência, várias coisas. E o analisador de espectro, ele é muito utilizado pelo pessoal aí da radiofrequência, ele para conhecer os componentes harmônicos, as frequências, as amplitudes e várias outras coisas mais. Então isso aí a gente pouco se vê também. E o fazímetro a gente utiliza. O pessoal aí das concessionárias utiliza muito aí para detectar a sequência de fase. E tem como se comprar, é mais barato também a caneta de cores. Algumas canetas elas vêm com a sequência de fase por cores. Algumas vêm com o R é vermelho, o S é verde e o T é azul. Algumas, não todas. E se tiver alguma dúvida, pessoal, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês assistirem depois. E tem um chat também que você pode comentar aí na plataforma virtual. Estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, estou deixando o link e até a próxima aula.